Muito bem-vindo! Vamos começar mais uma aula. Se você não me conhece ainda, eu sou a Luciana ou Ludiniz, fico aqui à frente da Wonderflow e hoje a gente vai falar sobre planejamento de vendas. Pode ser que você já tenha feito seu planejamento de vendas, pode ser que você ainda não tenha feito seu planejamento de vendas. A verdade é que eu vou trazer informações importantes para você aqui sobre planejamento de vendas, que se você ainda não olhou, tá na hora de começar a olhar. Todas as aulas aqui, elas são aulas bem densas, então eu sempre sugiro que você traga papel e caneta, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ter vários insights, então já vai anotando conforme você for assistindo. Geralmente eu também compartilho a tela, então isso vai ficar mais fácil didaticamente de você conseguir se organizar e ter as ideias aí de forma mais clara. Então vamos lá, de forma bem prática, bora começar. Eu falo sempre o seguinte, que a gente precisa olhar de forma essencialista para o nosso negócio. É muito importante que você olhe para a sua empresa e olhe para as tarefas que você faz de uma forma mais essencialista. E por que que isso é muito fato? Porque se você não olhar de forma essencialista, você vai encher de tarefas e pode ser que ao final do dia você olhe e fale, caramba, o dia acabou e eu fiz um monte de tarefas, mas de verdade não me levou no meu objetivo. Então, aqui o termo essencialista é justamente para ativar um botãozinho aí na sua cabeça, para que você comece a pensar o que eu posso tirar de tarefas que não são necessárias e o que eu devo deixar, tá bom? Então, isso daí é o que vai mapear todo o planejamento que a gente vai fazer aqui, e eu vou trazer tópicos importantes para que você olhe para esse planejamento seu. Então, a primeira coisa que você sempre tem que pensar é o seguinte: por que é importante fazer um planejamento de vendas? Se você não tem um planejamento de vendas, geralmente você não tem um alinhamento, você não tem um foco muito claro. E aí você até começa a vender e até você vende, não tem problema nenhum. Só que ao longo do tempo você vai percebendo que você vai se cansando. Ao longo do ano você se cansa. E aí chega uma hora que você fala, caramba, o que eu faço agora? Veio uma nova onda, veio uma nova trend, olho para esse cliente, olho para aquele cliente. Tudo isso vai se solucionar se você tiver um planejamento de vendas estruturado. Por quê? É como um mapa. Você tendo esse planejamento de vendas, você vai ter foco, você vai ter direcionamento, tá? E toda vez que você tiver direcionamento, você vai ter mais eficiência e mais produtividade. Por isso que você não pode só ter um planejamento de vendas na sua cabeça. É importante que ele esteja aí documentado numa tela, num papel, em algum lugar que ao longo do ano você revisite várias vezes. Então esse é o primeiro ponto muito importante de você prestar atenção. Eu quero trazer para você também os principais erros que as pessoas cometem quando a gente está falando aqui de planejamento de vendas. Então, um erro muito comum é você não ter metas atingíveis, metas que você consiga realmente sentir que deu para chegar lá. O que acontece? Imagina o seguinte, imagina que você tem um faturamento aí, que é um faturamento de seus, por exemplo, 20 mil reais por mês, tá? E aí você decide que você vai colocar no seu próximo planejamento que você vai faturar 50 mil reais por mês. Mas a pergunta é, se você estava faturando 20, o que você vai fazer? Qual que vai ser a mágica repentina ou o que você vai tirar aí da cartola para você de repente começar a faturar 50 mil reais por mês? Se você não tem algo alinhavado, eu vou te dizer que isso vai te frustrar. Essa meta vai te frustrar, porque provavelmente ela vai ser inatingível. E aí você vai todo mês olhar para aquele número e vai falar: não alcancei, não alcancei, não alcancei. E isso vai te desmotivar. Em vez do seu cérebro produzir dopamina e te falar, nossa, você tá mandando bem, segue adiante, ele vai te dizer o contrário. Ele vai te dizer assim, nossa, você nunca consegue atingir o que você quer. Nossa, todo o esforço que você está fazendo é em vão. Então, é muito importante que você tenha clareza de que a sua meta, ela precisa ser uma meta atingível. O outro erro muito comum que as pessoas fazem é não terem entendimento sobre o cliente.
Então, toda vez que você não consegue entender as necessidades do cliente, toda vez que você ignora as necessidades do cliente, as suas ações de venda são ações ineficazes. Por quê? Porque você vai vender a forceps, você vai empurrar um produto ou um serviço para o seu cliente, porque de verdade você não entendeu a necessidade dele. E esse é um erro muito, muito, muito comum. Não caia nesse erro. Sempre pense que você precisa desenhar mais ou menos o perfil desse cliente que você quer vender e entender um pouco mais sobre ele. Fazer pesquisa, entender a necessidade dele, conversar com ele, tá? Então, não caia nesse erro. O outro erro muito comum é desconsiderar a priorização de tarefas. O que acontece? É o que eu falei para você. Imagina que você vai ter um monte de tarefas ao longo do ano. Você vai ter várias tarefas para fazer. Você vai ter que prospectar, provavelmente você vai ter que enviar proposta, vai ter que fechar contrato. Eu não sei se você é dono ou dono de uma empresa no estilo One Business Person, ou seja, se a empresa é só você, ou se você é uma pessoa que só trabalha com vendas, ou se você tem time. Eu não sei qual é a tua realidade, mas fato é que ao longo de um ano, muitas tarefas vão entrando no seu calendário. E se você não souber priorizar as tarefas essenciais para te levarem para o seu objetivo, você vai cansar no meio do processo. Isso é um erro muito, muito comum. E é por isso que as pessoas entram em burnout, é por isso que as pessoas entram em estafa e desistem muitas coisas, muitas vezes. Desistem dos seus sonhos, desistem dos objetivos, porque elas colocaram metas que não são atingíveis, porque elas não entenderam a necessidade do cliente, então elas querem empurrar a venda, e geralmente isso dá errado, e porque elas não conseguem considerar priorização, tá? Depois que você tem clareza disso, qual é o ponto importante? Que você tem que pensar o seguinte: para você fazer um planejamento, é bem interessante que você tenha um objetivo claro. Então, olha só, comece com um objetivo, comece definindo qual é o objetivo que você quer alcançar nas suas vendas. Ah, eu quero vender X número de produtos, eu quero vender X número de valor. Você tem que definir isso. A segunda parte é você fazer esse planejamento, colocar isso no papel, como eu falei para você. Porque se você não sabe o que você quer alcançar, você vai ficar rodando em círculos. E o terceiro ponto importante é definir quais são as ações que você vai fazer ao longo do ano. Vai fazer ação de marketing? Vai participar de feiras? O que você vai fazer? Vai ligar? Vai fazer campanha? O que você vai fazer? Então, isso precisa estar delimitado no seu planejamento de vendas, tá? Depois, a gente volta naquela questão de trabalhar as metas que sejam atingíveis. Lembra que eu falei para você, não adianta nada você colocar uma meta que não pode ser atingível. Então, vamos para o caminho contrário, vamos colocar metas SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta que ela é atingível, mensurável, possível de ser realizada, realista, quantificável. E aí você pode falar, Talo, então me dá um exemplo. Vamos lá. Imagina que você quer faturar 512 mil reais neste ano. E aí você vai falar, bom, eu quero faturar 512 mil e vou dividir isso ao longo de 12 meses. Aqui eu já quero começar a fazer um parênteses. Não pense que você vai faturar igual todo mês, porque de verdade isso é muito difícil, a não ser que você tenha contratos estabelecidos com valor fechado. Caso contrário, é natural que você tenha uma oscilação. Então, num mês você vai faturar, sei lá, 50 mil, no outro mês você vai faturar 45, no outro mês você vai faturar 60, no outro você vai faturar 12 e assim vai. Então, essa noção de que vai oscilar é importante, inclusive, para a sua saúde mental. Mas lembra, quando você consegue quantificar a sua evolução, que vai sendo medida mês a mês, semana a semana, ou quadrimestre, ou trimestre, enfim, você vai conseguindo acompanhar os esforços que você está fazendo versus o resultado que você está tendo. Por isso que é tão importante que essa meta ela seja uma meta realista, tá? Também é importante que você pense o seguinte, como que eu vou fatiar essa minha meta maior? Então, eu sempre falo o seguinte, coloca a sua meta grande
e pensa, quais são os pequenos passos que eu tenho que fazer? Quais são as pequenas vitórias que eu tenho que ter? Quais são os pequenos marcos de evolução? Imagina que você coloca assim, para eu faturar 50 mil no mês, eu vou dividir em quatro semanas. Na primeira semana, a primeira semana geralmente é melhor para você vender ou é pior? As pessoas recebem, cartão de crédito fecha nessa data ou não? Isso influencia no seu negócio ou não? Tudo isso são elementos que você tem que pensar, são insights que você tem que ter para você conseguir organizar a tua distribuição aí de faturamento, tá? E de esforços também para atingir esse faturamento. Por isso que você tem que ter em mente o macro e dividir em pequenas partes, que eu chamo de baby steps, tá? Além disso, é importante sempre você entender um pouquinho mais do seu cliente. Então vamos lá. O que acontece, né? Quando você não olha para o seu cliente, você não consegue entender as necessidades dele. E aí você vai atirando para tudo quanto é lado. Ao passo que quando você tem clareza sobre o seu cliente, e mais do que isso, além de você entender as necessidades dele, entender os benefícios que o seu produto, o seu serviço geram na vida dele, quando você consegue entender quais são os valores do seu cliente e os valores que se conectam com os valores da sua marca, do seu negócio, a venda vai ficando muito mais fácil, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, nessa guerra de preços que a gente tem aí no mercado, se você tiver dois produtos basicamente parecidos, mas os valores da pessoa que vai comprar são muito alinhados com os seus valores, tem muito mais chance de ela comprar de ti, entende? Então, os seus valores também têm que estar presentes na sua marca e você também tem que buscar entender quais são os valores do teu cliente, tá? Então, entender o seu público-alvo, entender a necessidade dele, entender como é que ele se comporta, o que é ou não é importante para ele, vai fazer diferença no seu negócio. Outro ponto de suma importância, e eu falo que isso daqui é aquele pisca que você tem que estar sempre atento, é a questão de você olhar para a comunicação. Como que você está se comunicando com o seu cliente? Como que você está se comunicando com o mercado? Como que você está se posicionando? Quais são as palavras que você está utilizando? Qual é o tom de voz que você utiliza? Como você acolhe essa pessoa? Tudo isso faz parte da sua dinâmica de vendas. Ela não vai estar escrita no seu planejamento, mas muitas vezes você consegue criar scripts que você vai ter como norte. Eu não gosto muito dessa questão de você ter um script, você ler o script, seguir, sabe aquela coisa mecanizada de telemarketing? Eu não acredito nisso. Mas eu acredito em tópicos, em assuntos ali que você pode colocar umas palavras-chave, onde você vai ler e vai falar, puxa, é legal de eu abordar isso, é legal de eu falar isso, é legal de eu mencionar isso. Esses são os valores que podem se conectar com ele e trabalhar isso na sua comunicação, no seu processo de vendas. Outro ponto que é essencial é você trabalhar a questão da proatividade. E a proatividade aqui, eu gosto muito dessa frase de que quem não dá assistência abre para concorrência. Isso é a maior verdade do mundo. Por quê? Se você não olhar para a pessoa que você está se conectando, com quem você quer que seja o seu cliente, que tenha essa relação, não der atenção para ela, não conversar com ela, não dar retorno, essa pessoa vai procurar outra pessoa que dê retorno. Porque nós somos seres sociáveis. E aí, a grande sacada é, toda vez que você conversa com alguém, você cria vínculo, olha no olho, entende a necessidade, troca um aperto de mão, troca mensagens que vão colaborar para a vida dessa pessoa, ela vai se sentir acolhida. Toda vez que você não fizer isso, ela vai se sentir solta no mundo. Então você não está dando assistência. Naturalmente você está abrindo para concorrência. Essa proatividade é importante. Outro dia eu estava conversando com um cliente e ele estava falando assim: o meu pessoal é muito bom no técnico que eles fazem, mas às vezes eles esquecem que eles têm que responder e-mail. Você percebe? Isso é uma proatividade que tem que ser feita. Parece básico, mas às vezes o básico ele precisa ser repetido. O básico precisa ser reforçado. A proatividade está em você olhar para o seu cliente, em você cuidar melhor do seu cliente, tá?
Então, nunca, nunca se esqueça disso. Outro ponto importante é o seguinte: você precisa sempre pensar que quando você estiver fazendo o desenvolvimento da estratégia de vendas, é legal de você considerar o marketing digital. E por que eu falo marketing digital? Porque o marketing digital te possibilita alcançar muito mais pessoas. Se você ficar só no físico, você vai vender? Sem dúvida nenhuma você vai vender. Mas se você conseguir utilizar de ferramentas do marketing digital, você vai conseguir atingir um número muito maior de pessoas. Para aquelas pessoas que têm aquela venda que eu falo que é o toma lá da cá, então você pega, você tem um produto, você vai lá e você vende esse produto. É o toma lá da cá, quero comprar isso daqui, vou lá, compro, pronto, acabou. Isso daqui é uma venda rápida, mas ainda assim, nesse tipo de venda, isso daqui é um peso de papel, tá? Ainda assim, nesse tipo de venda, você consegue criar um relacionamento, estreitar um relacionamento e a pessoa lembrar de você. Dá para ser uma venda memorável, tá? Agora, em vendas consultivas, aí não tem conversa. É essencial que você saiba trabalhar bem a sua comunicação. É essencial que você tenha clareza das necessidades do cliente e dos benefícios que o seu negócio gera para ele. E aí, eu gosto sempre de pensar que você pode dividir nos benefícios diretos e nos benefícios indiretos. Na verdade, eles não seriam indiretos, eles seriam os benefícios claros e os benefícios mais profundos. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um planejamento de vendas, tá? Imagina o seguinte: você não tem um planejamento de vendas, a gente está aqui falando sobre esse assunto. Você precisa de um planejamento de vendas para o seu negócio e você efetivamente não sabe fazer esse planejamento de vendas. Aí chego eu e viro para você e falo assim: olha, eu vou fazer uma imersão e vou te ensinar como fazer esse planejamento de vendas. A gente vai fazer uma coisa bem mão na massa, você vai conseguir entender, olhar para o seu negócio e fazer esse planejamento. E a gente vai caminhar junto para que você faça essa construção. Como é que você se sente em relação a isso? Você se sente uma pessoa segura, porque você sabe que eu estarei ali do seu lado nessa construção, eu vou te guiar nesse processo. Isso daí é o princípio de uma venda consultiva, porque você vai conseguir acompanhar a pessoa diante da necessidade dela, tá? Quando você tá no toma lá da cá, é assim, a pessoa entrou na loja, ela viu isso daqui, resolveu pegar e comprar. Não tem muito auxílio. Sabe aquela coisa de você autosserviço? É como se fosse um autosserviço. Na venda consultiva não. Na venda consultiva você trabalha a comunicação e a venda, por ser de cauda longa e demorar mais, você precisa trabalhar mais esse relacionamento, tá? Então, saber estreitar relações, saber escutar acima de tudo, saber interpretar necessidades é uma coisa essencial na venda consultiva. E aí, quando a gente fala também de vendas, eu sempre gosto de trazer a ideia do programa de indicação. Tem muita gente que não trabalha a indicação. Tem gente que tem receio, tem vergonha de pedir. Fala assim, Lu, mas eu não vou pedir para a pessoa uma indicação, acho chato, acho desagradável. Deixa eu te contar uma coisa. Se a pessoa gostou do teu serviço, se a pessoa gostou do teu produto, ela teve bons resultados na vida dela, por que você acha que ela não vai te indicar? Ela vai te indicar, porque ela gostou daquilo, ela gostou do resultado que ela teve. E aí, toda vez que você começa a pedir a indicação para essa pessoa, ela começa a te dar, porque ela sabe que você quer vender. E, gente, vamos desmistificar uma coisa aqui? Vender é uma dádiva, porque toda vez que você está vendendo, você está criando uma solução para a vida da pessoa, você está entregando um produto ou um serviço que vai fazer com que a vida da pessoa seja melhor. Então, se você tem vergonha de vender, se você acha que é uma coisa que pode incomodar, começa a desmistificar isso agora. Eu falo assim que a venda, ela cura qualquer coisa, porque se você está de baixo astral e você vende, você fica feliz. Fica feliz porque entra dinheiro no seu bolso e fica feliz
porque a outra pessoa também conseguiu ganhar algum benefício. Aí, voltando na história dos benefícios diretos e indiretos, quando você, por exemplo, vende algo que faz sentido para a pessoa, se eu vendo para você uma imersão de um planejamento de vendas e você consegue ganhar mais, você está tendo um benefício direto. Se você não só consegue ganhar mais, mas consegue otimizar o seu tempo e por conta disso você consegue ter tempo para ficar com as pessoas que você ama, por exemplo, isso é um benefício mais profundo. Ele é meio indireto, mas ele é uma camada mais profunda, porque você está ajudando na vida da pessoa. Então imagina o seguinte, durante muito tempo eu fazia planejamentos, mas eu não conseguia ter clareza de que eu precisava priorizar algumas tarefas e eliminar outras. E aí eu ia colocando um monte de coisa. E quando chegava no final do dia, eu falava, nossa, ainda tem um monte de coisa para fazer. Só que no final de um tempo, eu percebia que eu estava cansada e não estava atingindo os meus objetivos. E aí o que eu falei? Puxa vida, não sou só eu que passo por isso. Tem outras pessoas que vivem falando que estão passando a mesma coisa. Então, eu vou criar uma forma de trazer clareza para as pessoas dentro do método Akida, que é acolhimento, clareza, direção e ação, para que essas pessoas consigam praticar as coisas de uma forma mais essencialista e atingir o objetivo delas. E, por consequência, terem mais tempo para cuidar de si, ficar com as pessoas que elas amam, conseguir estudar, enfim. Isso daí são os benefícios indiretos que você tem depois que você tem um planejamento de vendas claro e você sabe o que seguir. No caso do exemplo que eu estou dando para você aqui, de planejamento de vendas como sendo o produto que eu vendo, tá? Então aí você tem que colocar isso para o seu produto. Imagina que você vai vender o teu serviço, o teu produto, quais são os benefícios diretos e os benefícios, vamos chamar de indiretos, que essa pessoa acaba tendo quando você consegue vender para ela. Quando ela adquire seu produto ou seu serviço. Tá? Então, isso tudo você tem que ter em mente. Por quê? São argumentos de vendas, precisam estar documentados para eles serem os seus guias aí e vão te ajudar na hora de você conversar, na hora de você quebrar objeções, tá? E aí, a gente tem outro ponto aqui, que é um ponto importante também, que é o seguinte: você precisa trabalhar o monitoramento e ajuste do seu plano de vendas. Por quê? Porque se você não conseguir mensurar a sua evolução, você não vai saber se você vai ter que mudar de rota ou não, se você tem que ajustar o teu plano ou não. Então, eu sempre sugiro o seguinte, que você vá anotando a sua evolução. Coloca lá uma planilha, coloca lá as metas que você determinou, o que você está tendo de resultado. Ah, nesse mês eu faturei tanto, mas tanto vendendo o quê? Qual foi o produto que saiu mais? Ou qual o serviço que saiu mais? Saiu mais fácil? Tive que fazer mais exercício? Assim, exercício no sentido de mais esforço? Ou não? Qual é o nível de consciência das pessoas que eu abordei? Aonde que eu encontro mais pessoas com esse nível de consciência? Ah, não tem tantas. Então, como é que eu aumento o nível de consciência dessas pessoas? Você percebe que o que eu estou falando aqui, ele extrapola o planejamento de vendas, porque ele também vai ligar com marketing, ele também vai ligar com planejamento estratégico de negócios. Mas tudo isso, se você for pensando e depois colocar num mapa, vai ficar mais fácil de você saber quais ações você tem que fazer ou não no seu dia a dia. Parece que é muita coisa, mas se você for fatiando aos poucos, você vai ver que a jornada ela fica mais leve, ela fica mais fácil. Então imagina que você vai querer, por exemplo, fazer uma ação de vendas de um produto X em fevereiro. Tá, o que eu preciso para vender esse produto? Tá? Então você tem que sempre se perguntar isso. E aí, para a gente finalizar, o que eu quero trazer para você aqui de consciência? Que você pode usar inúmeras ferramentas para se organizar. Qual é a melhor? Aquela que funciona para você. Se você pegar uma ferramenta e começar a utilizar pouco a pouco, todo dia, você vai ver que ela vai começar a funcionar. Porque você vai criar prática nela, você vai ter o hábito de utilizar.
A gente não consegue ter uma ferramenta que fala assim, nossa, essa daqui peguei e já funciona de cara para mim. Não é exatamente assim que acontece. Tudo vai aos poucos. Então, pega uma, escolhe trabalhar com ela e vai usando no dia a dia, vai alimentando. Faz isso com constância, vai mensurando seus resultados e ao final você vai conseguir ver a sua evolução. E se você gostou dessa aula, se você entendeu que faz sentido para você, aproveita e dá uma força. Se inscreve no canal e aproveita e deixa os seus comentários, porque os seus comentários eles me ajudam demais a criar mais conteúdo. Joia! Que bom! Então, se você já se inscreveu, a gente se vê na próxima aula. Ah, e mais uma coisa, só eu estava quase esquecendo. Aqui embaixo você vai ter o link para participar da imersão de planejamento de vendas. Essa é uma imersão que eu não sei qual é a data que você vai assistir esse vídeo, mas ela vai acontecer ao vivo e depois ela vai ficar gravada. Você pode comprar e assistir e vir para a versão ao vivo, mas se já passou a data, compra a gravada porque você vai ter um conteúdo rico da mesma forma. E ali você vai ter o passo a passo para você fazer o seu planejamento de vendas. E o que é legal? Você vai ter um template, que é o template que eu utilizo, e você vai poder duplicar esse template e já colocar em prática para o seu negócio. Então clica aqui no link, dá uma olhada e se fizer sentido para você, a gente se vê lá do outro lado. Um abraço! E se você gostou dessa aula, se você entendeu que faz sentido para você, aproveita e dá uma força. Se inscreve no canal e aproveita e deixa os seus comentários, porque os seus comentários eles me ajudam demais a criar mais conteúdo. Joia! Que bom! Então, se você já se inscreveu, a gente se vê na próxima aula. Ah, e mais uma coisa, só eu estava quase esquecendo. Aqui embaixo você vai ter o link para participar da imersão de planejamento de vendas. Essa é uma imersão que eu não sei qual é a data que você vai assistir esse vídeo, mas ela vai acontecer ao vivo e depois ela vai ficar gravada. Você pode comprar e assistir e vir para a versão ao vivo, mas se já passou a data, compra a gravada porque você vai ter um conteúdo rico da mesma forma. E ali você vai ter o passo a passo para você fazer o seu planejamento de vendas. E o que é legal? Você vai ter um template, que é o template que eu utilizo, e você vai poder duplicar esse template e já colocar em prática para o seu negócio. Então clica aqui no link, dá uma olhada e se fizer sentido para você, a gente se vê lá do outro lado. Um abraço!